Se você dançar este tango, eu caso com você. Marcus Whitfield gritou para toda a mansão de Manhattan, apontando para Raquel enquanto os convidados da elite nova-iorquina explodiram em gargalhadas cruéis. A faxineira de 34 anos estava ali, no meio do salão dourado da família Whitfield, segurando os cacos de cristal do vaso Ming que havia acabado de quebrar acidentalmente. Suas mãos tremiam não de medo, mas de uma raiva contida que fervia há anos trabalhando para aquela família de banqueiros arrogantes. Olhem só para elas, ombou Stephanie Whitfield, a esposa do milionário, ajeitando seu colar de pérolas enquanto filmava com o celular. Uma empregada judia achando que pode estar no mesmo ambiente que nós. Os 200 convidados da festa de 25 anos de casamento riram ainda mais alto. Senadores, juízes federais, CEO de Wall Street, todos unidos numa sinfonia de preconceito elegantemente disfarçado de entretenimento. Raquel havia trabalhado discretamente naquela casa por 5 anos, sempre invisível, sempre humilhada, mas nunca havia sido exposta assim publicamente. A festa custará mais de $500 mil. Orquídeas importadas decoravam cada mesa. Champanhe circulava livremente entre os convidados que representavam 1% mais rico da América. Raquel conhecia cada detalhe daqueles gastos exorbitantes porque era ela quem limpava as faturas que Marcos deixava espalhadas pelo escritório. Ela conhecia cada canto daquela mansão, cada segredo sussurrado pelos corredores, cada conversa telefônica privada que Marcos achava que ninguém ouvia. Durante anos, ela limpou evidências de corrupção, organizou documentos de negócios sujos e ouviu conversas que poderiam derrubar governos. Que circo é esse? Murmurou a senadora Davidson. Empregada querendo se igualar a nós? Conhecem bem seu lugar, essas pessoas. Marcos, embriagado pelo poder e uísque escocês, continuou seu show de crueldade. Aos 52 anos, herdeiro de uma fortuna bancária construída sobre décadas de exploração, ele vivia para momentos como aquele, onde podia demonstrar sua superioridade diante dos pares. Sério, se essa pessoa conseguir dançar tango melhor que minha esposa, eu largo tudo e caso com ela. A multidão estava histérica agora. Flashes de celulares começaram a capturar o momento, transformando a humilhação de Raquel em entretenimento viral para a elite. Você está sendo ridículo, querido, disse Stephanie, ainda filmando. Essa mulher provavelmente mal sabe andar direito, quanto mais dançar. Gente assim não tem cultura, não tem classe. É só olhar para essas mãos calejadas. Raquel jamais imaginou que sua vida de invisibilidade doméstica terminaria assim, no centro das atenções da elite que sempre a tratou como mobília. Durante 5 anos, ela acordou às 5 da manhã para preparar café, limpou banheiros de mármore e serviu jantares para pessoas que falavam sobre ela como se não existisse. Aceite logo para acabarmos com isso, gritou alguém da plateia. Queremos ver o fracasso. Essas pessoas precisam conhecer seu lugar na sociedade. A humilhação crescia como uma onda. Comentários antissemitas sussurrados se espalhavam pela multidão como veneno. Típico desse povo, sempre tentando se aproveitar, murmurou a esposa do juiz federal. Sem vergonha nenhuma. Mas algo estranho começou a acontecer. Em vez de se encolher, como todos esperavam, Raquel começou a se endireitar. Seus ombros se alinharam, sua respiração se acalmou, e seus olhos adquiriram uma intensidade que ninguém naquele salão havia visto antes. Durante 5 anos, ela havia sido fantasma daquela casa, testemunhando conversas que revelariam esquemas bilionários. Ela sabia sobre as contas offshore de Marcos, sobre os subornos pagos a políticos, sobre as fraudes que financiaram aquela mansão. Mas havia algo mais. Algo que nem mesmo os Whitfield haviam descoberto sobre quem Raquel realmente era antes de bater a porta deles procurando trabalho. Eu aceito, disse Raquel finalmente, sua voz cortando o barulho como uma lâmina afiada. O salão ficou em silêncio total. Até mesmo a orquestra parou de tocar. Alguns convidados trocaram olhares confusos. Havia algo na postura de Raquel que não combinava com a imagem de uma faxineira derrotada. Marcos piscou várias vezes, achando que tinha ouvido errado. Como disse? Eu aceito seu desafio, repetiu Raquel, agora com mais firmeza. Mas quando eu dançar melhor que sua esposa, você vai cumprir sua palavra, mesmo que tenha sido dita como piada. A confiança inabalável na voz de Raquel fez alguns convidados trocarem olhares desconfortáveis. Havia algo ali que não batia. Seus ombros se endireitaram, sua postura mudou, e por um momento fugaz, ela não parecia mais a mesma pessoa que limpava banheiros todas as manhãs. Marcos estava estudando Raquel agora com mais atenção. Havia algo familiar naqueles olhos, naquela postura ereta,
naquela confiança que parecia vir de uma fonte muito mais profunda que simples teimosia. O que ninguém naquele salão dourado poderia imaginar era que Raquel Goldstein guardava segredos sobre quem ela realmente era antes de se tornar invisível naquela casa. Segredos que fariam aquelas gargalhadas se transformarem em pesadelos, e que transformariam a noite de humilhação no começo de uma vingança que a elite de Manhattan jamais esqueceria. Ali, diante de todos os olhares de desprezo, ela se mantinha firme como quem guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Se você está gostando dessa história de justiça e reviravolta, não esquece de se inscrever no canal para descobrir como uma simples faxineira estava prestes a virar o jogo contra quem sempre a subestimou. Marcus trocou um olhar cúmplice com Stephanie. Aquela faxineira presunçosa estava prestes a se humilhar de uma forma que seria lembrada por décadas nos círculos sociais de Manhattan. Ele já podia imaginar as postagens no Instagram, os memes, os vídeos viralizando com hashtags cruéis. DJ, coloque o tango mais difícil que tiver, ordenou Marcus, caminhando até o centro do salão como um imperador romano prestes a assistir gladiadores se destroçarem. Quero ver essa artista tentando acompanhar algo que exige anos de treinamento. Stephanie se posicionou estrategicamente para ter o melhor ângulo de filmagem. Querido, quando ela fracassar, quero que você a demita na frente de todos. Será uma lição para todos os empregados que acham que podem se igualar a nós. Os convidados se organizaram em um círculo perfeito, como urubus ao redor de uma carcaça. Senador Morrison ajustou a gravata, claramente se divertindo. Isso vai ficar melhor que qualquer espetáculo da Broadway. Adoro quando essas pessoas aprendem seu lugar na hierarquia social. O CEO da Peterson Industries riu alto. Marcus, você deveria cobrar ingresso para esse tipo de entretenimento. A elite precisa desses momentos de esclarecimento sobre diferenças de classe. Mas enquanto todos se preparavam para o show de humilhação, Raquel permanecia imóvel no centro da pista. Seus olhos não demonstravam nervosismo ou arrependimento. Pelo contrário, havia uma serenidade perturbadora, como se ela estivesse exatamente onde sempre soube que deveria estar. Durante 5 anos, ela havia limpado aquela casa em silêncio, ouvindo Marcus se gabar de seus negócios sujos, vendo Stephanie desperdiçar fortunas em futilidades enquanto famílias inteiras perdiam casas por causa dos esquemas bancários de seu marido. Ela havia organizado documentos que poderiam mandar metade daqueles convidados para a prisão. Marcus não fazia ideia de que a simples faxineira possuía 3 diplomas universitários, incluindo um MBA em finanças que ela obtivera antes de perder tudo em uma crise financeira orquestrada por bancos como o dele. Ele não sabia que ela falava 5 idiomas ou que havia passado os últimos 5 anos coletando meticulosamente evidências de cada transação ilegal que passava por aquela casa. Está com medo, provocou Stephanie, aproximando-se com seu iPhone apontado. Ainda dá tempo de desistir e pedir desculpas como uma pessoa educada deveria fazer. Reconhecer que passou dos limites. Raquel finalmente falou, sua voz calma cortando as risadas. Tenho apenas uma pergunta. Quando eu vencer, e você cumprir sua palavra de casar comigo, o que acontece com todas aquelas contas offshore que você mantém nas Ilhas Cayman? O sorriso de Marcus congelou instantaneamente. Como diabos uma faxineira sabia sobre suas contas secretas? Apenas 5 pessoas no mundo conheciam aquela informação, e nenhuma delas estava naquele salão. Seu coração começou a acelerar de uma forma que não acontecia desde seus primeiros esquemas fraudulentos. Do que você está falando? Ele gaguejou, tentando manter a compostura diante dos olhares curiosos dos convidados. Alguns senadores trocaram olhares desconfortáveis. Contas offshore eram um assunto delicado em qualquer círculo político. Oh, desculpe, disse Raquel com um sorriso inocente que gelou o sangue de Marcus. Deve ter sido engano meu. Afinal, sou apenas uma faxineira judia ignorante, não é mesmo? Como poderia saber sobre transações de 50 milhões de dólares em paraísos fiscais? Stephanie sentiu um arrepio de desconforto. Havia algo na forma como Raquel pronunciou aquelas palavras que não soava como submissão, mas como uma ameaça velada. Marcus, vamos acabar logo com isso. Essa mulher está claramente delirando. O DJ, nervoso com a tensão crescente, colocou La Comparsita, um dos tangos mais tecnicamente desafiadores do repertório clássico. A música ecoou pelo salão como um prenúncio de guerra, fazendo alguns convidados se mexerem desconfortavelmente em suas posições. Perfeito, murmurou o senador Morrison. Quando ela fracassar nessa música, vai ser ainda mais humilhante. Ninguém consegue dançar La Comparsita sem anos de treinamento profissional. Stephanie dançou primeiro, executando movimentos básicos que havia aprendido em aulas particulares caras.
Ela reboliou e fez poses sensuais que arrancaram aplausos educados dos homens presentes. Quando terminou, acenou para as câmeras como uma celebridade, convencida de sua vitória inevitável. Sua vez, empregada, disse ela com desdém, estendendo uma mão irônica para Raquel. Espero que você pelo menos tente dar um show digno para todas essas câmeras. Mas quando Raquel se moveu para o centro da pista, algo extraordinário aconteceu. Sua postura mudou completamente. Seus ombros se alinharam com uma elegância que não combinava com anos de trabalho doméstico. Suas mãos encontraram uma graciosidade que parecia ter sido esculpida por décadas de treino. Marcos sentiu seu estômago se contrair. Havia algo terrivelmente familiar naqueles movimentos, naquela postura, naquela confiança silenciosa. Uma memória começou a se formar em sua mente nebulosa, mas ele não conseguia identificar o que. Era como se algo enterrado há muito tempo estivesse tentando emergir. Os primeiros compassos da música começaram, e Raquel fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, não era mais a mesma pessoa. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando algo que estava escondido há muito tempo. Seus primeiros passos foram como uma declaração silenciosa de guerra. Cada movimento era preciso, tecnicamente perfeito, carregado de uma paixão que hipnotizava. Não era apenas dança, era arte em sua forma mais pura, executada por alguém que claramente havia dedicado anos de vida àquela técnica. As risadas começaram a morrer na multidão. Um por um, os convidados pararam de zombar e começaram a assistir com uma mistura crescente de confusão e admiração involuntária. Aquilo não estava nos seus planos de entretenimento. A cada passo que a música evoluía, o silêncio no salão se tornava mais profundo. Raquel dançava como se a música fosse parte de sua alma, como se cada nota tivesse sido composta especificamente para seus movimentos. Era uma performance que transcendia a técnica, era pura expressão artística. Marcos engoliu em seco. Pela primeira vez na vida, ele começou a suspeitar que havia subestimado gravemente alguém. E que aquela noite, projetada para ser seu momento de supremacia cruel, estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. Stephanie parou de filmar, seu rosto empalidecendo conforme percebia que sua própria apresentação havia sido ridiculamente amadora comparada ao que estava presenciando. Isso é impossível, sussurrou para si mesma. O que aqueles privilegiados não sabiam era que cada ato de desprezo havia alimentado uma força silenciosa que crescia exatamente onde eles menos esperavam, e que a verdadeira identidade de Raquel estava prestes a reescrever todas as regras do jogo que eles achavam que controlavam completamente. Quando Raquel terminou de dançar, o silêncio no salão durou uma eternidade. Não era apenas a técnica perfeita ou a paixão que hipnotizara todos, era a transformação completa que haviam testemunhado. A simples faxineira havia se revelado uma artista de calibre mundial. Lentamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. Em segundos, todo o salão estava de pé ovacionando uma performance que rivaliza com qualquer espetáculo da Broadway. Mas Raquel permanecia imóvel no centro da pista, seus olhos fixos em Marcos com uma intensidade que o fazia transpirar. Isso é impossível, murmurou Stephanie, pálida como papel. Sua própria apresentação havia sido ridiculamente amadora comparada àquilo. Ninguém aprende a dançar assim sem treinamento profissional de anos. Marcos sentia algo familiar naqueles movimentos, mas não conseguia identificar o que. Era como se uma memória enterrada há décadas estivesse tentando emergir através da névoa do tempo e do álcool. Foi quando uma voz feminina ecoou do fundo do salão. Meu Deus, é realmente você. Todos se viraram para ver Elizabeth Morrison, crítica de dança do New York Times e esposa do senador, caminhando em direção a Raquel com os olhos arregalados. Elizabeth, você conhece essa pessoa? Perguntou Stephanie, claramente desconfortável com a admiração na voz da crítica. Elizabeth ignorou completamente Stephanie e parou diante de Raquel. Raquel Goldstein, a princesa do tango de Buenos Aires. Desapareceu do mundo da dança há 5 anos depois daquele escândalo forjado. Todo mundo se perguntava o que havia acontecido com você. O salão ficou em silêncio total. Marcos sentiu seu estômago despencarem. Goldstein. Ele conhecia esse nome. Raquel Goldstein havia sido uma das bailarinas mais promissoras dos Estados Unidos antes de... Antes de quê? Você está enganada, disse Raquel calmamente. Sou apenas uma faxineira. Bobagem, Elizabeth riu, mas não de deboche, de alegria genuína. Eu cobri sua carreira por anos. Você foi a única americana a ganhar o Campeonato Mundial de Tango em Buenos Aires. Suas performances no Lincoln Center eram lendárias.
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Marcos. 5 anos atrás, havia um escândalo envolvendo uma bailarina famosa acusada de... o que mesmo? Drogas. Fraude. Ele não conseguia lembrar exatamente, mas sabia que a carreira dela havia sido destruída da noite para o dia. Se ela era tão famosa, interrompeu Stephanie nervosamente, o que está fazendo limpando nossa casa? Elizabeth olhou para Stephanie com o tipo de desdém que normalmente as elites reservavam para empregados domésticos. Porque ela foi vítima de uma conspiração orquestrada por pessoas poderosas que não suportavam ver uma mulher judia de origem humilde alcançar tanto sucesso no mundo das artes. A temperatura no salão pareceu cair vários graus. Vários convidados trocaram olhares desconfortáveis. Conspiração. Pessoas poderosas. Subitamente, as risadas cruéis do início da noite pareciam muito menos engraçadas. Raquel finalmente falou, sua voz cortando o silêncio. Elizabeth, você sempre foi muito gentil comigo. Mas isso foi há muito tempo. Agora tenho outras prioridades. Como quais? Marcos perguntou, sua voz traindo um nervosismo crescente. Raquel sorriu pela primeira vez na noite, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de alguém que estava prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. Como garantir que certas injustiças sejam finalmente corrigidas? Marcos tentou rir, mas o som saiu forçado. Que tipo de injustiças? O tipo que acontece quando banqueiros corruptos destroem vidas de famílias inteiras para aumentar seus lucros, respondeu Raquel calmamente. O tipo que acontece quando eles subornam políticos para encobrir seus crimes financeiros. O senador Morrison engasgou com seu champanhe. Do que você está falando? Raquel caminhou até sua bolsa, que havia deixado em uma cadeira no canto do salão. Durante 5 anos, ela havia carregado aquela bolsa para o trabalho todos os dias, contendo muito mais do que produtos de limpeza. Posso fazer uma pergunta, Marcos, disse ela, tirando um pequeno gravador digital da bolsa. Você lembra de uma conversa telefônica que teve na semana passada sobre transferir 20 milhões de dólares de fundos de pensão para suas contas pessoais? O rosto de Marcos perdeu toda a cor. Aquela conversa havia acontecido em seu escritório privado, com as portas fechadas. Era impossível que alguém tivesse ouvido. Porque eu estava limpando sua biblioteca quando você fez essa ligação, continuou Raquel. E descobri que seu interfone estava com defeito, transmitindo som para o sistema de segurança da casa. Som que eu gravei religiosamente durante 5 longos anos. Stephanie deixou escapar um grito abafado. Você estava espionando? Eu estava trabalhando, corrigiu Raquel. Limpando a bagunça que vocês faziam, ouvindo vocês se gabarem de roubar aposentadorias de idosos, destruir vidas de famílias trabalhadoras, subornar juízes. E gravando cada palavra. Marcos tentou avançar em direção a Raquel, mas suas pernas pareciam ter virado gelatina. Você não pode provar nada. Raquel sorriu novamente, aquele sorriso que gelava o sangue. Na verdade, posso. Durante 5 anos, eu não apenas gravei conversas. Fotografei documentos. Coletei evidências. Organizei tudo metodicamente. Ela pausou e olhou ao redor do salão, para todos aqueles rostos privilegiados que agora encaravam com uma mistura de horror e fascínio. E amanhã de manhã, tudo isso será entregue ao FBI, à Receita Federal e a todos os principais jornais do país. O que ninguém naquele salão poderia imaginar era que Raquel não havia passado 5 anos apenas coletando evidências. Ela havia se preparado meticulosamente para este momento, construindo uma rede de contatos, aliados estratégicos e um plano de vingança tão elaborado que transformaria aquela noite de humilhação no primeiro ato de uma justiça que revelaria toda a podridão escondida por trás das fachadas douradas de Manhattan. E enquanto Marcos finalmente começava a entender a magnitude do que havia subestimado por 5 anos, Raquel já sabia que o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. Marcos tentou avançar em direção ao gravador, mas Raquel recuou calmamente. Eu não faria isso se fosse você. Especialmente não na frente de tantas testemunhas importantes. Você está blefando, disse Marcos, mas sua voz tremia de uma forma que traía seu desespero crescente. Uma faxineira não teria acesso a esse tipo de tecnologia. Raquel riu. Não era uma risada cruel, mas de alguém que finalmente podia revelar um segredo guardado há muito tempo. Marcos, você realmente achou que uma campeã mundial de tango se tornaria faxineira sem ter um plano? Elizabeth Morrison se aproximou, seus olhos brilhando com admiração. Raquel, você organizou tudo isso. 5 anos de preparação meticulosa,
confirmou Raquel. Cada conversa gravada, cada documento fotografado, cada transação documentada. Mas o melhor de tudo foi descobrir que Marcos não era apenas um ladrão, ele era estúpido o suficiente para fazer tudo na frente da mobília invisível. O pânico começou a se espalhar pelo salão como fogo em palha seca. Senador Morrison sussurrou urgentemente para sua esposa: precisamos sair daqui. Agora. Mas Raquel levantou a voz. Senador, por que a pressa? Principalmente considerando que você aparece em várias das minhas gravações discutindo como esconder doações ilegais de campanha de empresas russas. O homem empalideceu instantaneamente. Ao redor do salão, outros convidados começaram a trocar olhares desesperados, cada um se perguntando se suas próprias conversas privadas haviam sido capturadas. Isso é chantagem, gritou Stephanie, mas sua bravata soava desesperada. Você não pode usar gravações feitas sem consentimento. Na verdade, posso, respondeu Raquel calmamente. Especialmente quando são feitas na minha casa de trabalho, onde eu tinha o direito legal de estar. E principalmente quando documentam crimes federais. Raquel tirou outro dispositivo da bolsa. Ah, e Judy Patterson, você também deve estar interessado em ouvir a gravação onde Marcos discute como suborná-lo com aquele contrato de consultoria de 2 milhões para sua esposa. O juiz federal ficou lívido. Sua esposa começou a chorar silenciosamente, percebendo que sua carreira como consultora estava destruída. Marcos finalmente explodiu. Sua vadia! Eu deveria ter te demitido anos atrás. Deveria ter investigado melhor quem você era. Ah, mas você investigou, disse Raquel, tirando uma pasta da bolsa. Tenho aqui o relatório que você mandou fazer sobre mim quando me contratou. Descobriu que Raquel Goldstein havia desaparecido após um escândalo, sem investigar mais a fundo. Ela abriu a pasta e mostrou documentos para Elizabeth. O que Marcos não descobriu foi que eu não desapareci por vergonha. Desapareci porque estava investigando quem havia orquestrado minha destruição. Elizabeth pegou os documentos, seus olhos se arregalando conforme lia. Meu Deus, Raquel! Aqui está tudo. Quem pagou pelas acusações falsas? Quem subornou a imprensa? Quem? Quem financiou a destruição da minha carreira porque eu estava prestes a me casar com o filho de um de seus sócios, completou Raquel, olhando diretamente para Marcos. Seu pai, para ser específica. O salão ficou em silêncio absoluto. Marcos estava branco como papel. Meu pai morreu há 3 anos, ele murmurou. Sim, mas os homens que ele pagou para me destruir ainda estão vivos. E descobri que você continuou usando os mesmos métodos dele para eliminar problemas. Raquel tirou outro gravador. Quero ouvir você planejando destruir a vida daquela família de imigrantes que se recusou a vender a propriedade que você queria. Marcos tentou negar, mas Raquel já havia apertado play. Sua própria voz ecoou pelo salão. Não me importa o que precisa ser inventado. Drogas plantadas, problemas com imigração, qualquer coisa. Eu quero aquela família fora daquela propriedade em 30 dias. Vários convidados começaram a se mover em direção à saída, mas Raquel levantou a voz novamente. Ah, e para quem está pensando em sair, devo mencionar que copiei tudo para um sistema em nuvem com liberação automática caso algo aconteça comigo. O CEO da Peterson Industries tentou uma abordagem diferente. Quanto você quer? Todo mundo tem um preço. Raquel olhou para ele com puro desdém. Senhor Peterson, o homem que demitiu 3.000 funcionários na véspera do Natal para aumentar seus bônus. Você realmente acha que isso é sobre dinheiro? Então o que você quer? Gritou Stephanie, desesperada. Justiça, respondeu Raquel simplesmente. Amanhã de manhã, além das evidências irem para as autoridades, uma entrevista exclusiva minha será publicada em todos os principais jornais. Contando não apenas sobre meus últimos 5 anos como faxineira, mas sobre minha verdadeira identidade e sobre como uma conspiração da elite destruiu minha carreira. Elizabeth pegou seu telefone. Raquel, eu posso ajudar com isso. Tenho contatos em todos os grandes veículos. Já está tudo arranjado, respondeu Raquel. Inclusive com um documentário que será lançado simultaneamente, mostrando como a elite de Manhattan opera nos bastidores. Raquel continuou. Durante 5 anos, eu documentei não apenas as conversas, mas também transferências bancárias, contas offshore, esquemas de sonegação, subornos políticos. Tenho recibos de pagamentos para eliminar concorrentes, contratos forjados, até mesmo evidências de como vocês manipulam eleições locais. Marcos desabou em uma cadeira,
finalmente entendendo a magnitude do que havia subestimado. Você planejou tudo desde o primeiro dia? Não, respondeu Raquel. No primeiro dia, eu só precisava de um emprego para sobreviver. Mas quando percebi quem você realmente era, quando descobri que foi sua família que destruiu minha vida, aí sim eu planejei meticulosamente cada passo. Stephanie, percebendo que o navio estava afundando, tentou uma última cartada desesperada. Marcos, eu não posso ficar associada a isso. Ela tirou seu anel de noivado e o jogou no chão. Nosso noivado está cancelado. Que lealdade tocante, observou Raquel secamente. Típico da elite. Unidos na crueldade, mas cada um por si quando as consequências chegam. Enquanto as máscaras caíam e a verdade emergia como uma tempestade imparável, uma pergunta permanecia no ar. Será que Marcos finalmente entenderia que havia subestimado não apenas uma faxineira, mas uma força da natureza disfarçada que havia pacientemente construído sua própria redenção sobre os alicerces da arrogância de quem achava que poder e dinheiro eram suficientes para controlar qualquer um? 6 meses depois, Raquel Goldstein estava no palco principal do Lincoln Center, recebendo uma ovação de pé de 3.000 pessoas após sua performance de retorno aos palcos. A manchete do New York Times daquele dia dizia: "A Fênix do Tango, como uma faxineira derrubou um império de corrupção." O documentário A Vingança Silenciosa havia se tornado o mais assistido da história da Netflix, expondo não apenas os crimes de Marcos, mas toda uma rede de corrupção que envolvia dezenas de pessoas poderosas. Raquel não era mais invisível, era a mulher mais respeitada de Manhattan. Marcos, por outro lado, estava cumprindo uma sentença de 15 anos por fraude bancária, lavagem de dinheiro e conspiração. Suas contas haviam sido congeladas, seus bens confiscados, e sua mansão transformada em um centro cultural para jovens de baixa renda, uma ironia que não passou despercebida pela mídia. Ele tentou me fazer desaparecer por 5 anos, disse Raquel em sua entrevista exclusiva à CNN. Então decidi usar esses 5 anos para fazer ele desaparecer para sempre. A lista de consequências para os convidados daquela festa parecia uma novela de vingança. Stephanie havia perdido todos os seus seguidores no Instagram após suas mensagens racistas vazarem, sendo forçada a trabalhar como recepcionista em uma clínica veterinária em uma cidade pequena. O senador Morrison renunciou após as gravações revelarem seu envolvimento em esquemas de corrupção. O juiz Patterson foi aposentado compulsoriamente e respondia a processo por prevaricação. Elizabeth Morrison continuou cobrindo a carreira de Raquel, que havia fundado a Fundação Goldstein, uma organização que oferecia bolsas integrais para jovens artistas de comunidades carentes. A mesma fundação que agora ocupava a antiga mansão dos Whitfield, onde mais de 500 crianças recebiam aulas gratuitas de dança, música e teatro. Raquel havia se casado com David Shen, um advogado de direitos humanos que a conhecera durante o processo contra Marcos. Juntos, eles moravam em um apartamento confortável no Upper West Side, nada ostentoso, mas cheio de amor, música e crianças visitantes que vinham para aulas particulares gratuitas. Às vezes perguntam se eu sinto remorso, disse Raquel durante sua palestra na Universidade de Harvard para uma plateia de 2.000 estudantes. Mas como se sentir mal por expor criminosos? Por dar voz a famílias que foram destruídas por ganância? A plateia universitária a ovacionou por 5 minutos ininterruptos. Entre os estudantes, estava uma jovem que havia perdido a casa da família em um dos esquemas imobiliários de Marcos. Professora Raquel, obrigada por nos dar esperança de que justiça ainda existe neste mundo. Raquel sorriu, lembrando-se de si mesma anos atrás. Querida, aprenda uma coisa: o mundo não te dá o que merece, mas o que conquista. E às vezes, a conquista exige paciência estratégica. O livro de memórias de Raquel, 5 anos de silêncio, uma vida de justiça, havia se tornado best-seller internacional, traduzido para 23 idiomas. Os direitos cinematográficos foram vendidos por $10 milhões, valor que ela doou integralmente para organizações que combatiam crimes financeiros. Marcos, em sua cela fria e cinzenta, tinha acesso limitado à internet, mas soube do sucesso de Raquel através de outros prisioneiros que assistiam às entrevistas dela na televisão da prisão comum. Ele havia perdido 30 quilos, desenvolvido úlcera e passava as noites insones, sabendo que cada dia de Raquel no sucesso era um lembrete de sua própria queda. Seu companheiro de cela, um ex-contador que admirava Raquel, fazia questão de comentar cada aparição dela na TV. Olha só como ela está radiante hoje. Deve estar ganhando uma fortuna com essas palestras. A última vez que alguém o viu chorar foi durante uma entrevista de Raquel na televisão onde ela disse:
Marcos achou que poder e dinheiro eram suficientes para controlar qualquer pessoa. Mas esqueceu que algumas pessoas têm algo que dinheiro não compra: dignidade, inteligência e uma paciência infinita para ver a justiça triunfar. O império bancário dos Whitfield foi fragmentado e vendido. As 3.000 famílias que haviam perdido casas em seus esquemas fraudulentos receberam indenizações milionárias. Os funcionários que sobreviveram às investigações contaram histórias sobre como Marcos tratava empregados, histórias que Raquel havia documentado durante seus 5 anos invisíveis. Raquel criou um programa de TV chamado Justiça Invisível, onde contava histórias de pessoas comuns que enfrentaram injustiças e encontraram formas criativas de superá-las. O programa se tornou fenômeno mundial, inspirando milhões de pessoas a não aceitarem humilhações em silêncio. Uma das histórias mais emocionantes do programa foi sobre Maria, uma faxineira latina que usou gravações secretas para expor assédio sexual em uma grande corporação, resultando na prisão do CEO e mudanças estruturais na empresa. Hoje, quando jovens artistas enfrentam preconceito ou humilhação, eles lembram da história de Raquel Goldstein, a mulher que transformou 5 anos de invisibilidade na vingança mais elegante e efetiva da história moderna de Nova York. 3 anos depois daquela festa, Raquel retornou ao Centro Cultural Goldstein para uma apresentação especial. No mesmo salão onde foi humilhada, ela dançou novamente, desta vez para 300 crianças de comunidades carentes que aplaudiram como se estivessem vendo magia acontecer. Entre as crianças estava Joshua, um garoto de 12 anos que havia perdido a casa quando Marcos fraudou o financiamento habitacional de sua família. Agora, Joshua aprendia violino gratuitamente na fundação, sonhando em tocar na Filarmônica de Nova York. A moral da história ecoava em cada palestra, cada entrevista, cada performance. A verdadeira vingança não é destruir seus inimigos, é construir algo tão grandioso que eles passem o resto da vida sabendo que subestimaram a pessoa errada. Raquel provou que às vezes a justiça demora, mas quando chega, chega com juros compostos. Ela transformou humilhação em motivação, invisibilidade em poder, e 5 anos de silêncio em uma vida inteira de impacto. E você, já passou por alguma situação onde precisou ser paciente para ver a justiça triunfar? Conte sua história nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que mostram que inteligência e perseverança sempre vencem a arrogância e o preconceito.